Queridos, a paz do Senhor, amém? Quem está alegre com Jesus aí? Estamos alegres com Jesus, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Queridos, abra sua Bíblia aí na carta de Judas. Judas, antes do Apocalipse, tá? É a penúltima carta. Judas, versículo 3, diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Agora você vai lá para o versículo 24. O 24 e o 25, que diz assim: Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Para falar sobre a carta de Judas, primeira coisa que nós precisamos entender é que este Judas aqui não é o Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Esse Judas aqui, ele é irmão de Tiago e co-irmão de Jesus, filho de Maria, meio-irmão de Jesus, né? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e Judas, ele aparece lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Há uma menção dos irmãos de Jesus, e o interessante desse Judas aqui, que ele não se converteu enquanto Jesus estava pregando o Evangelho. Aliás, nenhum dos irmãos, os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus, eles eram assim meio desconfiados com Jesus. Mas algo aconteceu que fez com que esses irmãos de Jesus se despertassem para estudar a palavra de Deus. Porque aqui nós vemos um Judas conhecedor da palavra de Deus. E os estudiosos falam que Judas, ele era professor itinerante. Ele dava aula itinerante. E era também um missionário. Então, o Judas se converteu após a ressurreição de Jesus. Enquanto ele pregava e operava milagres, eles ainda não tinham se convertido. Aliás, até mesmo os discípulos de Jesus, eles receberam a revelação após a ressurreição. Outros, na descida do Espírito Santo de Deus. Eles estavam sem entender a visão, sem entender o propósito. E os irmãos de Jesus estavam dessa forma. Mas quando eles viram Jesus ressuscitar, aí tudo mudou. Não só a Judas, também a Tiago, né? Era Tiago, Simão, José. Esses eram os irmãos de Jesus. Então no versículo 3, diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação. Então, a princípio, o assunto que Judas iria escrever nessa carta universal era a respeito da salvação. Mas aí ele continua: senti que era necessário escrever, insistindo que batalhe pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Então ele muda o tema. Ele fala: agora eu vou falar sobre a defesa da fé. Eu vou falar para vocês, e até foi mencionado aqui pelo evangelista Luiz Mar, a respeito da defesa da fé. Para nós responder com mansidão, com temperança, quando alguém perguntar para nós sobre a razão da nossa fé. Há uma preocupação de Judas aqui sobre a defesa da fé. Por quê?
Vamos ver aqui o versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada. Preste bem atenção nisso aqui, porque aqui ele está falando de pastores, de mestres, de homens que pregam o evangelho, mas que distorcem. E ele já fala, ó, já está sentenciado. Viu? Há muito tempo. Eles estão infiltrando, eles infiltram-se. E dissolutamente no meio de vocês. O versículo continua. Estes são ímpios, transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então, o que estava acontecendo? As pessoas estavam abusando da graça. Eles estavam, existe aí ainda nos dias atuais, pessoas que só pregam sobre a graça, graça, e não ensina a igreja, não doutrina a igreja. Não há um ensinamento teológico com profundidade dentro da palavra. E esses falsos mestres, falsos pastores, eles estavam liberando praticamente tudo. Não, a graça cobre tudo. Então, quanto mais eu peco no entendimento dessas pessoas, quanto mais eu peco, mais manifesta a graça de Deus sobre mim. É essa a ideologia que estava sendo implantada no meio dos santos. Então você pode pecar à vontade, colocar na conta de Deus, porque já foi predestinado à salvação, e você já confessou Jesus, já fez confissão de fé pública diante dos homens, e a sua salvação já está garantida. Era isso que estava sendo disseminado no meio da igreja. E a graça, irmão, a graça, ela é um favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor. Foi Deus que nos amou, Ele se entregou por nós. A Bíblia diz que Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que nos tornou santo foi a palavra de Deus, foi os princípios estabelecidos pela palavra, foi os ensinamentos dos apóstolos. E aqui, essas pessoas estão, liberando tudo. Sabe essas igrejas que você entra e não tem doutrina e fica pregando contra a Assembleia de Deus e outros ministérios? Porque ensinam, porque são zelosos com a palavra, porque tem pessoas que realmente exortam. E nós, como os ministros do Senhor Jesus, precisamos exortar sim a igreja à santidade, a viver em santidade, a ter uma vida de renúncia contra o pecado, e não dizer que a graça cobre tudo e ele pode pecar à vontade. Isso é uma distorção, isso é maligno, isso é uma ideia satânica de fazer com que as pessoas continuem pecando, continuem no erro, continuem praticando coisas indevidas e acha que a salvação já está garantida. Põe na conta de Jesus. Põe na conta de Jesus. E não é bem assim. Então, esse professor Judas, ele tinha conhecimento do que ele estava falando. Olha aqui, versículo 5. Embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, ele vai mencionar lá os antigos. Quero lembrá-los de que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Mas pessoas viram o mar se abrir, pessoas viram as 10 pragas, pessoas viram a nuvem cobrindo, trazendo um refresco durante um dia, tornando o ar mais úmido, não deixando a pele queimar no ardor do deserto. Pessoas viram o maná cair do céu, pessoas viram os milagres, o milagre do mar vermelho se abrir, e mesmo assim essas pessoas não tinham fé. Em meio a tantos milagres,
Eles não tinham fé. E Judas está lembrando aqui, ó, em versículo 6. Quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridades, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas está lembrando de que pessoas foram engolidas pela terra, que pessoas foram mortas por incredulidade. E aí ele parte para um âmbito mais acima, o âmbito celestial. Oh, existe também, vocês não esqueçam, que anjos que não obedeceram, que saíram da sua posição, que desobedeceram a Deus, esses estão aprisionados em corrente, e o dia deles está reservado lá no juízo final. Versículo 7. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo de fogo eterno. E o Judas fala assim: elas servem de exemplo. Hoje em dia o que nós mais vemos são igrejas sendo fundadas sem nenhum princípio da palavra, quebrando todos os princípios da palavra. Eu sempre falo que aquilo que era pecado no Velho Testamento, no Novo Testamento, continua sendo pecado. Porque o pecado em toda a vida foi o pecado. Desde que Deus criou o mundo, Ele combate o pecado. Ele combate. Isso a gente vai ver na vida de Caim. Deus avisa Caim antes dele cair. Ó, o pecado já à tua porta. Cabe a você dominar. Cabe a você dominar. Então, não vamos entrar nessa vibe de que tudo é relativo e que a graça cobre tudo. Porque para nós que temos o conhecimento da palavra, haverá mais rigor e mais duro juízo sobre as nossas vidas, principalmente nós que pregamos. E ele segue falando: da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. O arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou acusações, injúria contra ele. Ele disse: o Senhor te repreenda. E aí fica uma lição para nós. O que Judas está falando aqui? Tem irmão que quer ir com o diabo peito a peito, sabe? Ele é corajosão. Eu piso na cabeça dele, eu chuto ele. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão: se você tentar combater o Satanás com a sua própria força, você vai ser destruído. Porque se o arcanjo Miguel não ousou desferir palavra de maldição ou injúria, então se esse arcanjo não ousou falar palavras contra Satanás, vigie. Quando Satanás veio ter com Jesus e veio tentar Jesus, ali Jesus era 100% homem. Então ele falou assim: tu é filho de Deus mesmo? Ou seja, ele já veio colocando em xeque a filiação de Jesus. E ele queria um embate pessoal de Jesus como homem contra ele. E nós sabemos que no paraíso isso não deu certo. Que ele induziu o homem a pecar. E com Jesus não funcionou, porque Jesus não entrou na onda dele. Agora tem irmão que quer bater de frente. Irmão, se não for o sangue de Jesus, se não for o nome de Jesus, se não for o Espírito Santo nos dando alento e força, não adianta a gente querer combater com as nossas forças. Não faça isso. É claro que
Satanás tem poder sobre as nossas vidas? Não. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Nós é que autorizamos ele quando nós cometemos falhas e não confessamos. Aí ele vai encontrando brecha, vai entrando. Aí daqui a pouco ele está fazendo morada. E a Bíblia ainda fala uma palavra mais dura ainda, porque quando esse demônio é expulso, que ele anda por lugares áridos, e aí ele não acha lugar para ficar, e aí ele volta e encontra a casa vazia. Aí nós temos que entender o sentido da casa vazia. O que é a casa vazia? É a casa sem a presença de Jesus, é a casa sem a presença do Espírito Santo. Então se ele está indo, e está voltando, e está encontrando morada, é porque Jesus não está ali. E Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa estar em nós, na nossa casa, nos nossos projetos, em tudo. Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Ele tem que reinar sobre nós. Aí Satanás vem, chega, não, aí não tem espaço. Por quê? Porque está o leão da tribo de Judá. Porque o cordeiro já foi imolado. E agora quem está sentado no trono não é o cordeiro, é o leão. E ninguém faz carinho em leão. Não é verdade? Nem Satanás ousa. Então você é guardado, protegido, lavado, purificado. Os seus pecados foram perdoados. Existe uma obra que Deus fez na tua vida. E Satanás não tem poder sobre a sua vida. Ele pode até lançar palavras de acusação, mas em nome de Jesus, tudo isso cai por terra. Mas vamos para o versículo 14 para me resumir. Eu quero voltar aqui para o pastor. Aí no versículo 14, o Judas vai falar sobre Enoque. E aqui está uma das polêmicas, né, do livro de Judas, porque ele menciona o livro de Enoque. Mas ele fala assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca dele. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedades que eles cometeram, e impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falam contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si, adulam os outros por interesse. Essa carta ela é pequena, mas ela é rica. E quando nós olhamos para a profundidade do assunto, traz muita luz ao nosso coração. Então que a palavra do Senhor, como eu disse no início, seja lâmpada para os teus pés e luz para os seus caminhos. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer vida todas as vezes que você lê, e haja discernimento, interpretação, e que a unção, as promessas, as bênçãos que tem nessa palavra a respeito de você, da sua família, do seu lar, do seu ministério, elas se cumpram na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor.